São 12 horas e 15 minutos, 12 e 15, Jornal Factorama, aqui conosco o vice-prefeito de São Raimundo Nonato, Rogério Castro, mais uma vez participa do Jornal Factorama, levando algumas informações importantes à população de São Raimundo Nonato. Vice-prefeito, boa tarde. Boa tarde, Mário Rodrigues, boa tarde a todos os radiovintes, boa tarde, Jairton, aqui o pessoal aqui do YouTube, o Eric. Dizer que é um prazer e, mais uma vez, estar aqui prestando algumas informações. Vice-prefeito, quais são as obras que estão projetadas para iniciar no futuro? Mário, na verdade, as pessoas devem ter acompanhado aí, nesses dias, algumas polêmicas envolvendo aí o nosso senador Marcelo Castro e o senador Ciro Nogueira, né? Que é o ministro-chefe da Casa Civil. E o senador Marcelo Castro, eu quero até deixar isso bem claro aqui para a população de São Raimundo, denunciou que algumas emendas dele, que ele estava trazendo para o Piauí, tinham sido barradas pela Casa Civil na pessoa do ministro Ciro Nogueira. E ele disse naquele momento que as obras que ele conseguiu antes do Ciro Nogueira ser ministro já estavam garantidas. Essas ele não conseguiu barrar, mas depois que ele foi ministro tem barrado todas. E graças a Deus a maioria das obras que nós temos para São Raimundo, que vão acontecer agora, foram antes do Ciro Nogueira e como ministro da Casa Civil. Mas infelizmente ele não citou ali naquele momento obras aqui de São Raimundo, mas teve duas obras de São Raimundo que foram barradas também pela Casa Civil. Quais essas obras? Nós tínhamos já no sistema já obras já estabelecidas de 2 milhões de reais. Era 1 milhão de reais para fazer o parque de exposições, que é para ser ali ao lado do estádio do novo estádio Valdemar Macedo. 1 milhão de reais para fazer esse estádio. E também eu tenho até a cópia do convênio, inclusive disponibilizei para a Associação da Onça, 1 milhão de reais para fazer uma adutora para puxar água da barragem para aquelas comunidades da Onça. E essas duas obras, semana passada, desapareceram do sistema. Então, além daquelas obras que o senador Marcelo Castro noticiou, eu quero aqui também noticiar, passar para a população essas obras que foram barradas na Casa Civil pelo ministro Ciro Nogueira para São Raimundo Nonato, que foi a adutora das Onças e o Parque de Exposições ao lado do deputado Valdemar Macedo. Então, o pessoal da Onça, o pessoal aqui que gosta das exposições, fiquem sabendo desse fato. Mas, Mário, graças a Deus nós temos outras obras que eles não conseguiram barrar porque já estavam empenhadas e já com recurso em conta. Inclusive, quero dar aqui em primeira mão uma grande notícia para o pessoal da Engazeira, do bairro Santo Antônio e da Primavera, que faz todo esse entorno, que a grande obra que vai sair da Univasf, o asfalto, passando pelo Santo Antônio, ligando aqui a Manuel Agostinho, que é essa avenida nova aqui que vai para a prefeitura, e subindo dentro do bairro da Engazeira, contemplando todas aquelas casas. Essa obra foi licitada pelo DR, e nesses dias o nosso diretor-geral do DR, Castro Neto, estará aqui em São Raimundo, juntamente comigo, com a prefeita Carmelita, que é a nossa comandante maior, para a gente dar início a essa obra. Além disso, já está em andamento o asfalto também, que sai aqui da Paramadeiras, passando pela Avenida Dom Inocêncio, a avenida que vai ser a Avenida Dom Inocêncio, essa avenida que sai aqui da Paramadeiras e vai sair no Santa Luzia, passando pelaquela ladeira do Japão, da Portelinha e saindo lá na rodoviária. Também essa obra que nesses dias vai estar sendo licitada. Além disso também, essa outra obra que sai aqui da João Menezes, que vai subir pela passagem molhada nova ali do Caruaru e vai sair lá na Avenida Zé de Castro, lá no aeroporto. E além disso, também os portais de entrada da cidade. Essas não conseguiram barrar. Essas estão garantidas e a gente vai estar começando nesses dias. E eu tenho muito orgulho de ter, juntamente com os vereadores, juntamente com as pessoas que nos ajudaram para buscar essas obras, junto com a nossa prefeita, para buscar essas obras para São Raimundo, que cada um, usando a sua influência, usando o seu campo de atuação, juntos, aquilo que eu sempre falei,
São Raimundo Nonato precisava de uma união política para que as obras chegassem. E a prefeita Carmelita capitaneando esse grupo e dá essa liberdade para todos nós. Além disso, nós temos algumas adutoras que vão ser iniciadas também nesse dia, a adutora do Boi Morto, a adutora Boi Morto e Baixão do Boi, Caetitu, Lagoinha dos Coringas, Baixão ali, ligada à Lagoinha dos Coringas. Enfim, são várias adutoras, Lagoa Danta, são várias adutoras do interior também, que vão ser iniciadas agora. Então, nós temos muita alegria de estar anunciando essas obras, Mário. Vice-prefeito, e com relação à construção do estádio municipal, como está o andamento dessas obras? O estádio municipal está caminhando, evidentemente que não na velocidade que nós esperávamos que a obra acontecesse, né? Eu não estou aqui dizendo qual o motivo de não estar funcionando, mas eu continuo acreditando de que essa obra será feita. A construtora lá é a construtora do Péricles, e nós acreditamos que, como filho da terra, o Péricles, ele sempre me disse isso, que é uma questão de honra fazer esse estádio. Eu acredito muito que ele vai deixar essa grande marca como construtor, e teve alguns problemas no orçamento de abastecimento do convênio, mas eu acredito muito de que o Péricles vai honrar e vai deixar essa grande marca como um construtor de uma obra tão importante para São Raimundo Nonato. Vice-prefeito Rogério Castro, partindo aqui para a política, como o senhor analisa a situação hoje do MDB local, uma vez que o MDB teve aí, perdeu o vereador Nunes de Jesus Santos e também é provável que perca o atual vereador Leomar? Rapaz, na verdade, Mário, algumas pessoas me questionam isso na rua, mas não perdeu. Às vezes as pessoas confundem questão de um voto, que vai votar num deputado A, num deputado B, mas até esse momento não perdeu, até porque a legislação eleitoral não permite, entendeu? O vereador que se elegeu num partido, ele só pode sair do partido lá na eleição seguinte, faltando 6 meses para a eleição. Então, até agora não perdeu. Mas o vereador Nunes já declarou apoio à deputada federal Margarete Coelho. Mas isso é natural. Eu também votei na deputada Margarete Coelho. Eu expliquei isso aqui. Naturalmente, todos nós iríamos repetir o voto na deputada Margarete. A minha condição de não estar votando na deputada Margarete e no Castro Neto, filho do deputado Marcelo, é por uma questão lógica, por uma questão de justiça. Eu sou, digamos assim, pupilo político do senador Marcelo Castro, e num momento que ele tem um filho que vai se iniciar na política, eu não posso abrir mão de cumprir com esse compromisso. E isso, num determinado momento, parece um constrangimento, mas lá na frente mostra que é uma coisa importantíssima. Por que as coisas estão acontecendo em São Raimundo Nonato? Porque nós temos vários políticos trabalhando e trazendo obra para São Raimundo, né? O deputado Hélio, a deputada Margarete, o senador Marcelo, o próprio senador Ciro. Então, muitas mãos estão trabalhando por São Raimundo Nonato. Então, a eleição do Castro Neto será mais um instrumento de alguém que vai trazer obras para São Raimundo Nonato. Você lembra, Mário, na eleição passada, a prefeita Carmelita tinha um compromisso de votar no deputado Parlandim. Isso é público e notório, ela sempre dizia isso, já pedia voto. Numa movimentação política, a Margarete deixou de ser a vice-governadora e foi ser candidata a deputada federal. Você acha que a Carmelita podia deixar de votar na irmã dela para votar no Parlandim? É o meu caso. Não é uma defecção, não é uma briga como alguém tenta alimentar, de forma alguma. A minha relação com a prefeita Carmelita, ela é harmônica e a melhor possível que você imaginar. Eu converso com a Carmelita, não é em público. Eu converso com a Carmelita no secreto. Nós conversamos praticamente todos os dias, fazemos confidências um para o outro. Nós temos um pacto. O pacto que eu fiz com a Carmelita não só foi um pacto político, foi um pacto pessoal. A Carmelita, quando veio com a ideia a vontade de transformar São Raimundo, ela achou um esteio político, foi no MDB aqui, você foi testemunha disso.
saudoso vereador Arenaldo, vereador Nunes, vereador Paulo Giovanni e o Rogério foram aqui dar a cara a tapa. Os outros é que vieram depois. Só que o pacto que eu tenho com a Carmelita não é só político. Nós combinamos sempre uma coisa. Rogério, no dia que vier um fuxico em relação a mim, para você fala comigo. E eu sempre digo, Carmelita, no dia que vier um fuxico em relação a mim e para você, a gente se fale. E é isso que nós temos feito, porque é uma relação leal, é uma relação cordial, é uma relação verdadeira. Então, essas alimentações políticas de futrica que tentam provocar, isso aí não abala de forma nenhuma. O fato, Mário, de ter alguns membros do MDB que vão continuar votando na Margarete é naturalíssimo. Eu não tenho nada contra isso. O Nunes é um irmão que eu tenho. O Nunes, independente se o Nunes fosse para outro lado político, que ele não está indo, nós estamos do mesmo lado, eu jamais ia deixar de respeitá-lo e de gostar dele. Porque eu aprendi a gostar dele foi como irmão. Porque quem convive 20 anos junto não deixa de gostar, né? Então, a nossa relação sempre foi verdadeira. Eu sou amigo do Nunes, independente de política. Se o Nunes fosse votar no candidato contrário ao nosso, eu deixaria de respeitar, não deixaria de gostar. E tantos outros que permaneçam votando lá ou cá. Nós vamos fazer um balanceamento, a prefeita vai vestir a camisa da irmã dela, com toda certeza, se fosse eu, vestiria era tudo. E eu vou, de uma maneira respeitosa, devagarzinho, procurar uns amigos. São Raimundo tem 24 mil votos, Jairton. 24 mil eleitores. A média de votos aqui, vamos supor que a Margarete tenha 8 mil votos. Vamos fazer essa suposição, né? Que é uma estimativa boa. Ela teve quase 5 na outra eleição, tem muitos apoiamentos agora. Vamos supor que ela vai para 8 mil votos, ainda sobra 16, né? Para a gente dividir com o Merlong, com a Rejane Dias, com o Castro Neto e com outros também que venham contribuir com São Raimundo que precisam de voto aqui. Política é assim, é natural. Então, a gente não morde a isca dessas picuinhas, dessas coisas pequenas, e nós continuamos harmoniosos. Alguns vão votar no Castro Neto, outros vão votar na Margarete. E se nosso grupo é tão grande que dá para dividir até mais. Tem gente que vai votar na Rejane Dias, né? Do nosso grupo, não do MDB, mas do grupo. Agora, como o MDB irá marchar para deputado estadual nas próximas eleições? Aqui em São Raimundo Nonato, 100% do MDB, pelo menos onde eu conheço, dos vereadores e dos suplentes, com o deputado Elisaías. Naturalíssimo. Como seria também com a Margarete se não houvesse a figura do Castro Neto. Mas vamos lutar, trabalhar para dar uma enorme e uma histórica votação para o Elisaías em São Raimundo Nonato, porque ele merece, porque está fazendo por merecer em São Raimundo. Vice-prefeito Rogério Castro, mais alguma coisa a acrescentar? Então, Mário, eu só queria dizer que, pegando o gancho dessa polêmica do senador Marcelo com o senador Ciro, eu fiquei muito triste em saber ontem que esses 2 milhões foram cancelados também para São Raimundo Nonato. Talvez seja uma retaliação pelo que o Marcelo tem feito, pelo posicionamento do Marcelo. Nós sabemos que hoje houve aí esse editorial do nosso querido Dom Severino, que até o Marcelo falando, mas eu tenho um pensamento um pouquinho diferente. Eu acho que essa eleição ela é 100% polarizada. Ela não tem espaço para terceira via. Não, nem no estado do Piauí e nem no Brasil. Por que eu acho isso? Porque nós estamos falando de extremos ideológicos. Quando você mexe com ideologia, a coisa fica muito acirrada, né? Nós sabemos que hoje, no campo do presidente Bolsonaro, existem os ultraconservadores, os direitistas, aqueles que pensam numa coisa que tem que ser muito dentro das formalidades, do que a direita prega, né, de alguns conceitos que eu sou contra. E existe o campo do presidente Lula, que é do progressismo, que é de abertura para as coisas novas. Então, o que é que vai ser discutido nessa eleição? Vai ser discutido se você quer que volte o período do presidente Lula ou quer que continue o período do presidente Bolsonaro, né? Eu, pessoalmente, falo isso aqui, não estou fazendo apologia de voto, mas eu sou do campo progressista, porque se você olhar na saúde, o presidente Bolsonaro não cuidou. A questão da vacina, nós estamos pagando preço caro.
Na questão da educação, os ensinos técnicos, as universidades estão sucateadas. Na economia, acabou o poder de compra do pobre, acabou o poder de compra do trabalhador. Então, nós vamos botar em xeque isso. E eu já digo isso, eu penso 100% de que vou acompanhar o campo do presidente Lula contra o presidente Bolsonaro, porque estou totalmente contra a atual situação. Então, já estou dizendo isso, que vou vestir essa camisa e vou para o campo lutar com todos os afincos para restabelecer aquilo que eu acredito que é o melhor para a população brasileira, que foi o que o presidente Lula fez, distribuir a renda para o pobre, para aquele necessitado. Então, Mário, agradeço o Jaerto, agradeço a todo mundo aqui, o Eric, e dizer que a população de São Raimundo Nonato, que nós vamos continuar, correr atrás de obras. Nós temos obras no governo do Estado, não é só lá no governo federal, que tem o senador para anular, mas nós temos as obras do governador Wellington Dias, e nós vamos aqui também, a despeito do que acontece a nível nacional, defender a bandeira do governador Wellington Dias, do Rafael Fonteles, porque acompanham esse grupo do presidente Lula. Então vai ser nós contra eles, é o grupo do Lula contra o grupo do Bolsonaro. E eu já estou nesse time aqui do Lula, com as armas em punho para a gente brigar junto, e com a maioria do povo de São Raimundo Nonato, que também tem esse pensamento. Muito obrigado e boa tarde. Agradecemos as explanações do vice-prefeito de São Raimundo Nonato, Rogério Castro, aqui do Jornal Factorama. São 12h31. Jornal Factorama. A verdade em primeiro lugar. Assine